Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje nós vamos mostrar como é uma ração de viagem de aventureiro. Alguns mestres cobram e outros não. Alguns jogadores controlam e outros não. Mas a verdade é que está no livro de regras e controlar as rações de viagem dos seus jogadores pode dar um sabor a mais na sua aventura. Não sabe como pintar miniaturas? Está sem tempo de pintar suas miniaturas? O Mercado RPG está com estoque renovado de miniaturas pintadas. Tem miniaturas de diversos fabricantes em resina e em metal. E agora conta também com as miniaturas Icons of the Helm, miniaturas oficiais do Dungeons & Dragons. Olha esse barco, que loucura! Olha o tamanho desse barco. Quer comprar suas miniaturas pintadas no precinho? Link na descrição. Em muitas situações não vale a pena controlar a ração de viagem dos aventureiros. Se eles estão fazendo uma aventura urbana ou eles estão se deslocando entre cidades próximas por uma estrada conhecida onde diversas estalagens existem no caminho, não tem por que perder tempo controlando isso. Porém, se eles estão dentro de uma masmorra há 3 dias, sem previsão de quando vão conseguir sair, bom, talvez seja a hora de começar a racionar a comida. Ou mesmo se eles estão no deserto, com sol escaldante, areias quentes, sem nenhuma possibilidade de encontrar água ou caça. Bom, será que os jogadores estão carregando água e comida suficiente? Outra forma interessante de usar as rações de viagem para controlar seus jogadores é para aquele jogador que gosta de carregar tudo quanto é lixo para vender na cidade. Dependendo do sistema, as rações de viagem pesam de meio quilo até 1 quilo. Será que o jogador vai conseguir carregar todas as rações de viagem dele e mais aquela cota de malha toda ralada que ele achou do Hobgoblin morto? Ou ele vai ter que abrir mão de algumas rações para carregar a cota de malha? Isso é bem legal porque o jogador que gosta de carregar a tralha vai ter que decidir: deixa as rações ou leva a cota de malha? Já avisei que vai dar merda isso. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre rações de viagem, o link está aqui na descrição. Eu comprei e provei uma ração de sobrevivência moderna e fiz uma comparação com o Lembas, o pão de viagem élfico do Senhor dos Anéis. E o vídeo ficou bem legal, vale a pena conferir, o link está aqui nos cards. Mas diferentemente do Lembas, que tem toda uma mágica que envolve a destreza dos elfos, a ração de viagem normal, ela é comida do dia a dia. É assim que está descrito na maioria dos sistemas. Por exemplo, no Dungeons & Dragons ele descreve como carne seca, biscoitos, nozes e frutas secas. No Tormenta ele descreve como carne seca, biscoitos, frutas secas, pão e queijo. Mas reparem que tudo é parecido, tudo são comidas com prazo de validade bem longo. Pão! Alguns outros sistemas como Might Blade e Old Dragon, eles não se dão ao trabalho de dizer o que vem na ração, apenas se resume a dizer o peso e o custo da ração de viagem. E é claro, em ambos os casos os jogadores também têm que carregar água ou uma bebida, como cerveja ou posca romana. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu quis fazer para a gente conseguir visualizar o que realmente é uma ração de viagem. Porque no livro ali está descrito, uma ração de viagem custa tantas peças de prata e pesa tanto. Mas o que ela representa? Que volume ela ocupa? É isso que a gente vai conferir hoje. Ah, agora eu entendi! Bom, eu não sou especialista em nutrição, então eu precisei pesquisar na internet. Eu achei esse site que eu estou mostrando para vocês, e o link dele está na descrição, onde tu consegue simular a necessidade de calorias que uma pessoa precisa. Eu fiz uma simulação com um homem de 20 anos, 80 quilos e 1,80 m. E ele vai exercer atividades pesadas, porque matar goblins, caminhar diversas horas em uma dungeon e escalar montanhas é uma atividade pesada. Nesse aspecto, ele vai precisar consumir entre 2.930 a 3.130 calorias, o que dá uma média de 3.030 calorias. Baseado nisso, eu fui no mercado procurar esses itens e eu encontrei essas opções. Como carne seca, eu encontrei charque, que é o que é mais comum aqui na minha região, mas também existem algumas outras alternativas, como carne de sol, salame e copa. Biscoitos, eu peguei a bolachinha, água e sal mais barata que eu encontrei. Frutas secas, eu peguei uva passa, que também é a fruta seca mais barata que tem, damasco e ameixa seca, é bem mais caro. E a oleaginosa mais barata que tem é amendoim. E talvez em algumas outras regiões do Brasil, castanha do Pará ou castanha de caju seja mais barato. Bom, mas aqui no Rio Grande do Sul, amendoim é bem mais barato. E foi assim que eu montei o kit de ração de viagem do aventureiro. Bem louco! E faz todo sentido procurar os itens mais baratos, porque afinal de contas o aventureiro ele vai montar o kit de viagem dele mais barato possível. Provavelmente o preço que está no livro do jogador é da ração de viagem mais barata possível. Mas isso não significa que essa é a única alternativa, porque dependendo do local, talvez tu coloque algum outro item específico desse local.
Por exemplo, damasco talvez seja mais abundante e consequentemente mais barato em determinada região, assim como a castanha do Pará ou um outro tipo de carne. Ou daqui a pouco vai substituir os biscoitos por uma pegada bem mais brasileira e colocar um pedaço de rapadura, que tem uma quantidade absurda de calorias. Ou daqui a pouco vai colocar queijo no lugar da carne. Então essas diferenças dão um sabor, inclusive, dentro da aventura, porque os aventureiros podem montar um kit de ração de viagem diferente dependendo de onde eles estão. Por exemplo, eles podem montar um kit de ração de viagem de um jeito se eles estão em Waterdeep e de um jeito completamente diferente se eles estão em Winterfell. Winterfell não. Se eles estão em Neverwinter. Bom, pegando tudo isso, eu montei a seguinte tabelinha, baseada nas necessidades diárias que cada tipo de alimento tem para uma pessoa. O Shark, ele é rico em proteínas e ele tem uma necessidade diária de 10%, o que nos daria 303 calorias. As frutas secas, elas são ricas em fibras, também uma necessidade diária de 10% e também nos daria 303 calorias. Biscoito seco é uma necessidade em torno de 50% e ele nos daria 1.515 calorias. E ele é fonte de carboidrato. Nozes é fonte de gordura, é uma necessidade de 20% e nos daria 909 calorias, completando as 3.030 calorias que precisamos. Bom, agora olhando a informação nutricional de cada um desses produtos, foi necessário separar 350 gramas de biscoito, 150 gramas de amendoim, 100 gramas de fruta seca e 100 gramas de charque. Reparem que deu 700 gramas, mas é mais ou menos isso aqui que fecha 3.030 calorias, que é a necessidade para trabalhos pesados durante um dia. E reparem que isso aqui é o que o jogador, o personagem no caso, vai comer durante um dia. Isso significa o quê? Ele vai comer uma porção pela manhã, talvez um reforço mais forte ao meio-dia, no almoço, e no final do dia ele vai comendo o restante do alimento. Repare que é bastante biscoito, é o que mais tem, o que faz mais volume, por ser bem leve. Então, dependendo, poderia tirar um pouco de biscoito e colocar mais amendoim e mais frutas, de repente, diminuir o volume, né? E é claro, ele ainda vai ter que carregar uma bebida, como água, cerveja ou posca, principalmente por causa do charque, que é muito salgado. Diferente daquele beef jerky americano, que é apenas a carne desidratada, o charque ele é desidratado à base de sal. Então ele é muito salgado. Então o consumo de água é muito grande se tu for comer charque. É verdade. Isso é legal que a gente consegue ter mais ou menos uma visão do volume que faz essa comida. Então muitas vezes antes de sair numa jornada os aventureiros falam: eu comprei 10 rações de viagem. O Ralph vai conseguir carregar 10 rações de viagem? É claro. Também tô cagado de fome. Mesmo que elas pesem 700 gramas e que a força dele seria o suficiente, olha o volume que faz na mochila. Ele vai conseguir colocar tudo isso dentro da mochila? Se eles estão com um cavalo, com uma carroça, aí até tudo bem, mas é bastante volume. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando a gente monta aqui na vida real a nossa ração de aventureiro, a gente consegue ter esse pensamento, né? Será que dá? É bem legal tu ver na prática como fica, né? Eu gostei bastante desse experimento. E fora que você aguentaria ficar um dia inteiro comendo amendoim, fruta e bolacha, ainda pegando nacos de charque, que é absurdamente salgado? E difícil de mastigar porque é uma carne dura? Então é isso, pessoal, fizemos esse experimento para ver o que é uma ração de viagem do livro do jogador no mundo real. E vimos que ela ocupa um volume muito maior do que eu achei que ocuparia. E que acredito que o seu jogador não conseguiria carregar muitas delas. E também podemos observar que é bem difícil ficar passando o dia inteiro comendo só isso. Então, pessoal, coloquem aí nos comentários, vocês imaginavam que a ração de viagem seria dessa forma, com essa composição, ocupando todo esse volume? E é claro, quem gostou deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou!